Quando a gente fala de Financial Intermediaries, é importante entender a diferença entre brokers, dealers e as outras categorias. Então, começando pelos brokers, a palavra que vai matar aqui é o seguinte: they match buyers and sellers, ou seja, eles não vão comprar para eles mesmos, que é o que os dealers fazem. Os brokers é quando você liga, por exemplo, para o seu assessor e você pede, vende as ações de Vale. O broker vai comprar para ele? Não. Ele vai lá no mercado, na bolsa, e vai vender as suas ações para qualquer comprador que estiver lá bidando as ações naquele momento. Então o broker ele faz isso. Ele vai no mercado e ele dá um match entre compradores e vendedores. Ele ganha dinheiro por commissions. Enquanto que os dealers, eles vão comprar para eles mesmos e depois vão vender mais caros. Então eles vão ganhar no spread, eles vão comprar barato e vão vender caro. Então, they fill clients' orders by trading with them directly. Então veja, os brokers não operam diretamente com a contraparte. Os dealers operam. E eles são, por essa razão, eles são chamados de liquidity providers, porque eles, de fato, eles são provedores de liquidez. Você quer vender um ativo que não tem muita liquidez no mercado, aqui a gente está falando muito de mercado institucional, claro. Então, um fundo de investimento muito grande quer vender uma posição e não tem liquidez no mercado para essa posição. Ele encontra um dealer, provavelmente uma mesa proprietária de um banco, que vai comprar isso daí, depois vai vender para outra asset e vai ganhar nesse spread. Então eles são liquidity providers. Aí existem os broker dealers, porque muitas vezes essa função, uma única pessoa acaba executando as duas funções, então é chamada de broker dealer. E aí existe um key conflict of interest, e é importante associar isso aos broker dealers. Por quê? Porque como brokers, eles vão buscar o melhor preço, certo? Como broker, ele vai buscar o melhor preço para o cliente dele. Já como dealers, não, eles vão ganhar na diferença de comprar barato e vender caro. Então acaba existindo esse conflito de interesse quando o broker ele é um broker dealer. Ele executa as duas funções. Outra definição importante são os primary dealers. Por que eles são chamados de primary? Porque eles são dealers que podem operar com os bancos centrais. Então, por isso eles são chamados de primary dealers. Existem também os block brokers, que são chamados dessa forma porque eles vão operar trades grandes. Por isso, block brokers. Eles vão operar também block trades, que a gente fala, que são trades muito grandes. Por exemplo, na prática aqui, é o BNDES vendendo a posição na JBS. Então, é um trade muito grande. Ou então a Cosan vendendo a participação na Vale. Você precisa de block brokers para garantir que essa quantidade muito grande de ações ela volte para o mercado. Então, em termos de participantes, pessoa física, são esses nomes que são importantes de saber separar. Aí existem as duas categorias de bolsas, são as exchanges, que são as bolsas tradicionais como a gente está acostumado, que são onde os brokers e os dealers eles se encontram. Em geral são onde as negociações acontecem eletronicamente, NYSE, enfim, todas as bolsas que a gente conhece. As Alternative Trading Systems, quando aparecer em alguma questão, elas vão estar associadas a dark pools, ou seja, são ordens que não aparecem no mercado, nas bolsas públicas. Então são dark pools. Então falou em dark pools, falou em Limited Regulatory Authority, estamos falando das Alternative Trading Systems. Um outro participante, esse slide acabou ficando um pouco longe dos demais, deveria estar perto. Então, falando dos block traders e tudo mais, um outro participante são os arbitrators. Eles vão conectar mercados. Por quê? Porque eles vão operar em two different markets. Por exemplo, Brasil e Estados Unidos e Europa. Então, falou em diferenciação geográfica, falou em different markets e falou em provide liquidity.
estamos falando dos arbitrators. Tinha uma época em que o Bitcoin, dava para ver muito claro isso. Se você fizesse a conta do Bitcoin no Brasil por Bitcoin nos Estados Unidos, pela conversão do dólar, você via que não estava pareado. E aí tinha uma oportunidade de arbitragem. Então você compra no Brasil, vende nos Estados Unidos, ou vice-versa. E você ganha essa diferença. Claro que na época o operacional ainda estava muito limitado para fazer esse negócio acontecer. Mas tinha, era bem nítida essa arbitragem. Então, esse é um exemplo. Na prática, quem opera bastante arbitragem, que são os arbitradores, são mesas proprietárias de bancos que têm tesourarias com sistemas automatizados e com são os high frequency tradings que operam vários mercados por meio de robôs e pegam pequenas arbitragens de preço entre ações, opções. Então, é um mercado que funciona mais dessa forma. Lembrando que os dealers eles competem com os arbitrators porque no sentido de que ambos provide liquidity. Os arbitrators, lembre, eles também provide liquidity. Agora a gente entra em outro assunto que são as posições long, short e posições alavancadas. Bom, posições long são posições compradas. Então é quando detém os ativos ou os derivativos. E aqui estamos falando de stocks, bonds, currencies, commodities, real assets. É quando você detém esse ativo, é uma posição comprada, uma posição long. A posição short é a posição vendida. Então é quando o investidor ele vende um ativo que ele não detém. Na prática é bem fácil fazer isso, tá? Mas eu não recomendo. Você entra no seu aplicativo lá da corretora, vende uma ação que você não tem. Pega uma ação que você não tem na carteira. Provavelmente, se for uma ação mais líquida, essa ordem ela vai ser executada, mesmo que você não tenha o ativo. E o que vai acontecer? Você vai ficar short nesse ativo, você vai ficar vendido nele. Futuramente você vai precisar recomprar esse ativo. Então é assim que funciona. Então você vende um preço alto e recompra at lower prices. Short positions normalmente são utilizadas para hedge. Então pensa um produtor, ele quer se hedgear contra a queda do preço da commodity que ele vende, por exemplo, vamos pensar no milho. E porque se esse preço do milho cair, ele vai perder uma oportunidade grande de vender no preço atual que está muito alto. Então ele vai no mercado futuro e ele faz o quê? Ele vende contratos futuros de milho. Ele vai ficar short e vai travar o price risk dele por meio dos short futures. Futuramente, se esse preço do milho cair de fato, ele vai vender a commodity física dele mais barata. No entanto, ele vai estar ganhando na posição short da posição futura, portanto, offsetting gains and losses. Como é que funciona a mecânica do short selling? Então, tem 4 etapas. Primeiro é borrow securities. Se você vender no aplicativo um ativo que você não tem, você não vai ver isso aqui acontecer. Mas a corretora ela vai pegar o ativo emprestado de outro investidor e vai te emprestar, e aí você vai entrar com uma posição de aluguel de ações automaticamente. Por quê? Porque a clearing house ela exige, como a gente falou mais cedo, que se eu estou vendendo um ativo para outro participante, eu preciso ter esse ativo de alguma forma, eu não posso vender sem ter o ativo. Então eu preciso pegar emprestado de alguém e logo em seguida eu vou vender. Aí então na ordem, eu pego emprestado, eu vendo, depois futuramente eu recompro e aí eu retorno esse ativo para o investidor original. Então a gente fala que when short sellers buy to close their positions, ou seja, estão comprando para fechar a posição vendida. They are said to cover their positions. O perfil de risco é muito diferente da posição long e da posição short. Enquanto que na posição long, os potential gains são ilimitados, são unbounded, e as perdas elas são limitadas à queda do preço da ação, ou seja, ir a zero. Nas posições short, as perdas potenciais são limitadas,
porque no limite a ação ir a zero, por exemplo, está 90, ela vai para zero, então você vai ganhar no máximo 90. Enquanto que os potential losses, eles são ilimitados, porque essa ação pode subir indefinidamente. Então esse é um conceito bem simples também, que é importante de entender, porque pode ser cobrado em questões. Quando o investidor entra em uma posição short, ele precisa colocar colateral, ele precisa ter ativos, precisa ter garantias, porque caso esse ativo realmente dispare e ele aumente a perda nessa posição, ele precisa ter garantias de que ele vai honrar a posição dele. Então é um collateral requirement. Short sellers must leave the proceeds of the short sale on deposit with lenders as collateral. Então ele vai deixar os proceeds do short sale, ou seja, ele vai vender um ativo, vai receber um dinheiro, esse dinheiro vai ficar separado para honrar futuramente a recompra desse ativo. Existem os short rebate rates, que é bom entender isso aqui. Isso aqui é um benefício para o short seller. O short seller, ele vai... Veja, não é quem está emprestando, não é a taxa de aluguel, não é o interest rate no aluguel do ativo. Isso aqui é o contrário. O short seller, que está vendido, ele vai receber um rebate rate sobre os juros que ele está pagando ali no aluguel, de forma que vai reduzir o net cost de manter uma posição vendida. Então, o short rebate rate é um benefício para o short seller. Em geral, é mais vantajoso para o mercado institucional, esse mercado de short selling. Então, os rebate rates, em geral, estão disponíveis somente para o mercado institucional. E existem alguns ativos chamados hard to borrow securities, que eles possuem, na verdade, um rebate rate muito baixo, ou então até negativo. Então esses ativos, esses hard to borrow securities, eles são chamados de on special.